Olá, meu nome é Jéssica, sou acadêmica do curso de Pedagogia da Uninter. Estou aqui para apresentar o meu estágio supervisionado de Educação Infantil. O tema que eu escolhi foi como contar histórias, eu vou estar falando um pouquinho. A educação infantil é uma etapa que o processo de desenvolvimento é diferente. Então, assim, vai além do processo da alfabetização, necessita trabalhar o desenvolvimento das capacidades motora, afetiva e social da criança. Então, uma responsabilidade muito grande do educador para estar mostrando todo o conhecimento do mundo, e nisso entra a leitura, né? Porque através da leitura a criança vai conhecer vários aspectos. O educador, ele apresenta para a criança, na primeira infância, que é na educação infantil, um mundo cheio de conhecimentos. Então, ali é o que vai transformar a vida deles. E a leitura é a entrada para muito isso, porque a leitura, ela proporciona um ato, né, prazeroso, valioso, então isso é bom passar para os alunos, né, o educador passar para os alunos, e ali incentiva o vocabulário, incentiva a imaginação, a criatividade. Na escola é importante que a criança tenha contato com a leitura, com os livros, desde o início da sua entrada, então desde o comecinho ali, até praticamente no berçário, dá para fazer, né, contar histórias. Para a criança, ela já ir se adaptando e gostando, né, da leitura. E no caso, sempre criar ambientes confortáveis, né, tudo para levar um maior prazer em escutar uma história, ouvir uma história, né, e também a questão da ilustração. É bom sempre estar mostrando para a criança os desenhos, as ilustrações. Oferecer à criança livros com ilustrações deixa a história mais atrativa. Então, eles vão estar mais empolgados, vai ter mais prazer em estar ouvindo, tá tendo mais curiosidade, ou tendo uma criatividade de inventar um outro, né, rumo para a história, ou criar sua própria história. Então, isso é muito legal, procurar imagens que dê, né, movimento à história, para às vezes até livros que só tem imagens, isso estimula muito a criatividade dos alunos. Então, a estrutura organizacional dos textos literários apresenta gêneros textuais na literatura. Então, são eles o mito, a lenda, a fábula, o conto, o apólogo, a crônica e a novela. Então, a leitura, ela enriquece o momento. Ela torna as pessoas mais protagonistas na resolução dos seus problemas e nas diferenças, mais flexíveis para aceitar as diferenças. E a linguagem oral, ela faz a ponte entre a escrita e as coisas reais. Então, a linguagem é constituída por um sistema de signos que designam os sons que formam as palavras da linguagem falada. Cada fase da criança pode-se utilizar uma metodologia de leitura. No caso da educação infantil, usa muito lúdico. Então, assim, livros com enredos curtos e com bastante imagens, ilustrações, e o fazer lúdico também, né? Que às vezes, está fazendo ali entrar com fantoches, com teatros para estar falando sobre a história, contando a história, colocar musiquinhas, dá para usar também, imprimir alguns papéis, fazer aqueles dedoches com EVAs, então usar bastante o lúdico para prender a atenção das crianças. Usar os aventais, dá para estar colocando, né, com felcro, para estar colocando o personagem, para eles estarem vendo, ou tá colocando para eles, se eles querem usar outro personagem, né, interagir com a criança. Algumas dicas para fazer uma contação de histórias, ela tem alguns passos. Então, assim, conte como se fosse uma fofoca. Então, algo assim, nossa, né?
sabe quando as pessoas vêm contar alguma coisa assim. Então, mudar um pouco a entonação da voz e o ritmo, né? Escolha histórias que você goste, porque você não pode também contar uma história que às vezes você não se identifica, você não gosta, e como que você vai ter uma certa, transpor para eles uma certa animação se você não gosta da história também. Memorizar a narrativa se você quiser contar sem o livro. Então, você vai ter que memorizar ali. E outra dica também, se você for contar com o livro, ler algumas vezes, né, aquele livro, para você também não ser surpreendida e você saber agir na hora, às vezes uma pontuação ou não, né, para não ficar confuso na hora de contar a história para as crianças, né. Daí também a dica, use o livro, né, para quem não quer, no caso, decorar. Às vezes, se for um livro curto, até dá, né, mas às vezes um livro com mais páginas fica um pouco mais difícil para decorar, né. Utilize objetos de apoio, então aí vem a ludicidade, né, fazer coisas com palitos de sorvete, usando EVA, usando o próprio uma impressão ali colorida, né? Lembrando que é bom sempre ser coisas mais coloridas para as crianças também, ou às vezes estarem até dando para eles colorir, né? E fazer com eles os palitoches, né? Pode estar fazendo também fantoches com panos ou com feltro, né? Que mais que pode ser usado? Ou objetos, né? Às vezes vai contar uma história, por exemplo, da Chapeuzinho Vermelho ou dos Três Porquinhos, que tem as casinhas. Às vezes tem ali uma casinha que você trabalhou em outra atividade, você pode estar usando. Algumas dicas. Teatro de sombras é legal também, às vezes escurecer a sala, usar lá os personagens, efeitos sombras é uma dica também. E o EVA, né? O EVA também dá para fazer muita coisa com o EVA, né? Fazer o avental também, né? Com os personagens. Outra dica é a entonação da voz, né? Como eu disse, às vezes tem que mudar um pouco a voz para estar contando a história, né? Peça ajuda para a criança, então às vezes, né, perguntar, o que você acha que vai acontecer agora, né? Alguém sabe o que está acontecendo, né, em determinado momento. Outra dica também é assistir vídeos de contação de histórias, que geralmente os contadores de histórias, nessa pandemia, muitos estão aí no YouTube, né, nos canais, divulgando, né, fazendo dicas também de como, né, prender a atenção das crianças em casa, contando histórias. E é bem interessante também os livros sem, né, escrita, né, os livros só com ilustrações, porque dá uma certa. Pode mudar a história, né? Então as crianças podem fazer várias histórias com aquelas imagens, né? Cada um criar a sua própria história. O livro que eu escolhi, o nome dele é Cadê Todo Mundo? Então, é da professora Jane Prado. Ela faz, né, esses livros e ela disponibiliza nos canais dela para você estar tendo o PDF, fazendo a leitura em casa, né, ou tá colocando para as crianças, né, ou tá imprimindo, quem gosta de imprimir, né, dá para fazer lá colorido. E dá para fazer todas as dicas, né, que eu coloquei, né? Fazer os dedoches, fazer os cenários nos aventais ou usando caixas. Então, assim, diante da pandemia, eu achei bem legal trazer essa história e também é bem incentivador, né? Uma professora pensando também em todo o restante, né? Fora do seu vínculo, porque a história conta mesmo, né? Que é os animais, né? Os animais também tentando entender o que está acontecendo, onde está todo mundo, por que a gente não pode se ver. Então, assim, eu fiz um vídeo com a gravação da história, vou estar contando para vocês no vídeo a história e deixo aí na descrição aí, caso vocês queiram estar fazendo o download. É muito legal, tem outras histórias também da professora, então eu achei muito interessante. Coelhinho Zezé em Cadê Todo Mundo? Professora Jane Prado.
Este é o coelhinho Zezé. Ele mora numa toca perto de uma escola. Zezé gostava de observar tudo o que acontecia na escola. A alegria da criançada o contagiava. De vez em quando, ele espiava até a explicação da professora. Coelho esperto gosta de aprender. Os dias passam e o Zezé não vê ninguém. Ele está com saudades e está preocupado também. Cadê todo mundo? Perguntou o coelhinho com o coração apertado. O gato Dedé apareceu. Zezé perguntou: Gato Dedé, cadê as pessoas? Você viu alguém? O gato respondeu: Não, eu não vi e nem ruídos ouvi. Zezé se despediu e seguiu adiante. O Rato Noé apareceu. Zezé perguntou: Rato Noé, cadê as pessoas? Você viu ou ouviu alguém? O rato respondeu: Não, eu não vi, não ouvi, nem cheiro senti. Zezé se despediu com tristeza e seguiu adiante. O cachorro Lelé apareceu. Zezé perguntou: Cachorro Lelé, cadê as pessoas? Você viu, ouviu ou sentiu o cheiro de alguém? O cachorro respondeu: Não, eu não vi, não ouvi, não senti cheiro, nem gosto senti. Aliás, faz tempo que não encontro alguém para dar umas boas lambidas. Zezé se despediu e, chorando, seguiu adiante. Uma coruja passou por ali e viu Zezé chorando. Quando soube o motivo de sua tristeza, a coruja abriu as asas, abraçou o coelho e o levou para a janela de uma casa. Ela explicou que as famílias estão temporariamente em suas casas, protegendo-se de um vírus que poderia deixá-las doentes. O coelho olhou na janela daquela casa e seus sentidos despertaram. Ele ouviu o som das gargalhadas. Ha, 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 kkkk. Sentiu o cheiro e imaginou o sabor do bolo saindo do forno. Percebeu o afeto no toque de carinho entre pais e filhos. Seus olhos viram uma família feliz. A coruja disse: O vírus vai passar e o amor entre eles vai ficar. Zezé ficou tranquilo ao saber que os humanos estão se cuidando. Ele vai esperar. Esse vírus malvado vai acabar. Enquanto não passa, Zezé vai brincar com seus amigos, Dedé, Noé e Lelé. Ah, e tem uma nova amiga também. Qual será o nome dela? Ei, coruja, qual é o seu nome? Perguntou o coelhinho. Pode me chamar de Fé, respondeu a coruja. Os dois amigos seguiram adiante. Que a fé também entre em nossa vida, despertando em nós seu verdadeiro sentido. Siga adiante com esta amiga. Através da janela da alma, ela vai te mostrar um mundo melhor. Acredite, tudo vai ficar bem. Fim. Então, o ato de contar histórias, ele incentiva e colabora na organização da fala da criança, através da coerência e da realidade. O ver, o sentir, o ouvir, eles são as primeiras disposições na memória das pessoas. Então, contar histórias é um ato também de interação entre o outro. Então, ali, a interação é super importante na educação infantil. Então, a interação entre os colegas, junto também com o professor, com a história sendo contada, e aquilo, ele incentiva muito a criatividade, o raciocínio lógico, a parte mesmo da capacidade motora da criança auxilia muito. Então, uma criança que foi bem
acompanhada na questão de incentivo à leitura, incentivando a leitura, facilita também a parte da escrita, né? Porque a criança, ela também aprende muito lendo. Então, ela lê, ela vai lembrar daquela palavra que ela leu, ela já vai conhecer a forma certa de estar escrevendo aquela palavra, qual é o significado, às vezes naquele momento, talvez ela vai ter essa busca também de saber o que significa aquela palavra que estava no livro, né? Então, assim, tudo colabora para a parte da alfabetização, né? Sabemos que talvez não é cobrado tanto já na parte da educação infantil, mas tem que ser trabalhado, né? Então, a leitura, de forma lúdica ali, colabora muito para esse alcance da alfabetização da criança. Então, a leitura torna ali a criança uma criança com mais, assim, dinamismo, mais independente e tendo ali a leitura como um ato prazeroso. E nisso ela também vai procurar no dia a dia dela, em casa, tá, né, fazendo leituras, às vezes até folheando, né, que muitas vezes a gente vê que as crianças às vezes têm um pouco de dificuldade de reconhecer as palavras, mas ela tá ali com interesse, né? E tudo isso vem muito também da participação na escola e a participação dos pais em casa, tá? Incentivando a leitura. Então, a criança ali incentivada à leitura, com certeza ela vai ser um adulto também com muita competência, muito conhecimento e nisso ajuda, né, na parte saber interagir com o outro, porque ajuda na parte da interação. Então, assim, a leitura é essencial, é dever de todos estarem buscando esse incentivo para seus alunos a estar fazendo ali o uso da leitura com frequência, procurar bibliotecas, incentivar a família também na troca dos livros, né? Emprestar livro, levar um livro, às vezes conversar com o aluno, você leu tal livro, o que você achou, o que você, né, mais gostou, o que você achou que poderia ser diferente, e ver o que a criança tem a nos contar, né, sobre aquela leitura, o que ela aprendeu, o que aquilo adicionou na sua vida, né? Então, seria isso, gente. Agradeço a todos e todas por estarem visualizando. Peço aí que se puderem comentar, que vai estar sendo avaliado, né, a minha apresentação, tá bom? Agradeço muito, beijos, fiquem com Deus. Tchau.